Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 11. Terceiro cativeiro, Canaã, literalmente no hebraico significa partes baixas, parte 3. De alguma maneira nós vamos dando trancos no nosso Senhor o tempo todo, mas Ele é manso e humilde de coração. E Ele disse que neste processo nós iríamos encontrar descanso para as nossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse o Senhor. E isto representa o seu senhorio sobre as nossas vidas. É o discipulado. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, Colossenses 3:5. Nós não temos nenhuma chance contra a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, paixão por dinheiro, que é idolatria, a não ser que nós tenhamos uma clara visão da cruz no aspecto substitutivo, a visão de nossa identificação com Cristo, inclusivo, e um andar em comunhão com Cristo como o livro de Ruth mostra claramente. Uma união de amor e de relacionamento. Em 1 Pedro 2,11, somos exortados a considerarmos-nos como peregrinos e forasteiros, porque, em Cristo, nós já fomos feitos cidadãos celestiais. Em outras palavras, o que Pedro diz é que, embora vivendo na terra trabalhando, vendendo, comprando, vestindo, comendo e bebendo, devemos ter clara visão de que não somos da terra. Em Filipenses, Paulo diz que a nossa pátria está nos céus de onde aguardamos o Salvador. Em Efésios, ele diz que a nossa cidadania é celestial. Nós somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Neste contexto é que Pedro nos exorta a nos abstermos das paixões carnais. Aqui, a conotação de paixões carnais não tem somente a noção de paixão lasciva, mas expressa uma conotação geral. Paixões carnais, neste contexto, é tudo aquilo que desperta desejo nos nossos corações fora da vontade, da palavra e do tempo de Deus para nossas vidas. Pedro, nesta carta, expressa a diferença entre carne e alma. Ele diz que as paixões carnais fazem guerra contra a alma. Ou seja, Deus não quer destruir a nossa alma, o que parece ser o que muitas seitas pensam, tanto no passado como ainda hoje. É como se nós pudéssemos sublimar as paixões e desejos de nossa alma, então estaria tudo resolvido. É como se nós tivéssemos que matar todos os desejos de nossa alma, quem sabe através de jejum, ou de qualquer outro processo que aniquile nossos desejos e paixões. As seitas e filosofias ensinam que quem sabe isto seria possível mediante meditação transcendental ou qualquer outra medida correlata. Simplesmente não funciona, porque o pecado não pode ser vencido desta forma. O que Deus quer não é aniquilar a nossa alma, mas é purificar a nossa alma da carne. Porque a carne é a nossa alma superdesenvolvida. Devemos lembrar de Eglon, rei dos Moabitas, citado em Juízes, é um homem gordo. Isto fala de nossa alma fora das proporções, disforme. Esta é a nossa alma após a queda, como consequência do pecado. A alma lá no Éden, em Adão, optou por uma vida independente de Deus. Ela pensou, eu vou seguir por este caminho, tem alguma coisa que Deus está me escondendo, eu quero conhecer o bem e o mal, um caminho de alienação. Isto fez com que a nossa alma engordasse e perdesse suas devidas proporções. Hoje nós somos inchados de uma vida rebelde e alienada de Deus, naturalmente. Por isto, Pedro em sua primeira carta diz que Deus está interessado em salvar as nossas almas. É a isto que ele se refere como o fim objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ele quer salvar a nossa alma das paixões, ele quer salvar a nossa alma das cobiças, porque a nossa alma está inchada com todas estas coisas. Portanto, precisamos ganhar através deste texto seguinte: as paixões e cobiças da carne matam a alma. Muita atenção nisto. A nossa alma vai definhando, no sentido de perda da capacidade de expressar a mente de Deus, o caráter de Deus. Por isto é que Pedro diz, faz guerra contra a alma. Temos de nos aprofundar em 3 importantes questões acerca de nossa necessidade de entendimento sobre esta luta contra as paixões e cobiças. Isto certamente envolve o conhecimento de quem Deus é e de quem nós, como natureza humana, somos.
A primeira necessidade nesta luta no processo de conhecimento destas paixões e cobiças é a contrição de espírito e de arrependimento. Na realidade, contrição e arrependimento são realidades que se complementam. Arrependimento diz respeito a uma condição de alma que envolve uma mudança de entendimento. Meta, mais nous, palavra grega, é um termo grego que denota a alma, a psique. Meta, mudança, mais nous, entendimento, transliterado significa mudança de mente. Isto é um dom de Deus. É Ele que opera em nós pelo seu Espírito e pela sua palavra na medida de nosso oferecimento a Ele, de nossa consagração, de nossa resposta à sua atração. Romanos 12 fala sobre isto claramente, versículos 1 e 2. Nós nunca vamos dizer sim à vontade de Deus sem uma mudança completa de mente, porque a nossa mente é contrária à mente de Deus. Mas a palavra contrição tem um sentido complementar a esta palavra metanoia. Literalmente falando, a palavra contrição, palavra latina, tem um sentido de ter sido perfurado, ter sido picado. Em Isaías, o Senhor fala que aquele a quem Ele olha, observa, considera é o contrito e abatido de espírito e que treme da sua palavra. Portanto, em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é que aquele a quem Ele ama é aquele que foi perfurado, picado no seu espírito. É como se a nossa alma fosse perfurada. E veja que, na tipologia bíblica, Eglon foi perfurado, teve seu ventre cravado pelo punhal de 2 gumes de Eude. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até o fundo, ao ponto de separar o que é da alma do que é do espírito, sendo apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração. Logo o que vemos é que o contrito de espírito é aquele que foi perfurado. A palavra de Deus é, portanto, capaz de nos picar, de nos perfurar, de nos levar à contrição. A nossa primeira necessidade de compreensão na batalha espiritual é de que a palavra de Deus necessita nos perfurar. Não basta ter um entendimento, deve se tornar vida. Somente após termos sido picados é que temos verdadeira capacidade de andar no Espírito, segundo o poder que Ele nos concede então. É pela sua luz e sua graça que temos esta capacitação. Se Ele nos concedesse somente luz sem graça, nós nos tornaríamos loucos, pois teríamos acesso por esta luz, à malignidade e perversão de nosso coração e alma. Se Ele, pela luz, nos desse somente a vermos a podridão de nossas almas, iríamos para o hospício. Mas pela sua graça, Ele nos concede além da luz, graça para que possamos ser supridos no sentido de andarmos na sua luz. Portanto, contrição é um dom de Deus, logo não é gerada pela vontade humana, Romanos 2,4. Contrição não é boa vontade, não é força de vontade. Daí entendermos o que Isaías disse. E este homem citado por Isaías é produzido por Deus mesmo, por sua bondade. Porque é importante que Deus nos perfure em nossas almas. Porque assim fazendo Ele cria espaços vazios, onde Ele mesmo se coloca naquilo que Ele leva à morte em nossas vidas. Este é o processo de santificação. Primeiro a morte e depois a ressurreição. Importa que Ele cresça e que eu diminua. É um processo de substituição. Precisamos ser esvaziados de nós mesmos. Do nosso eu. Se Deus não fizesse isto, como Ele poderia nos encher dele mesmo? Foi isto que Deus fez com Jó. E ao final da vida de Jó o que ele disse: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Quanto mais Deus perfura a nossa alma, mais nos o vemos. Claro que este perfurar gera dor, mas é através dela que somos curados. Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo traz a cura. Ele é fiel. Hebreus demonstra claramente que Ele açoita todo filho a quem Ele ama. A disciplina de Deus é prova de seu grande amor. Por isso que toda teologia ou ensino que exclui o sofrimento é maligna e, portanto, espúria. Porque é assim que Deus opera. Fiéis são as feridas feitas pela mão de quem ama. Veja a beleza da obra de Deus. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.